Acordo entre as partes. Novo piso regional catarinense é reajustado em quase 6,8%. Criminalidade no estado. A cada hora, 3 pessoas são presas em Santa Catarina. Rumo ao Oriente. De olho no potencial das exportações para o Japão, comitiva catarinense embarca para aquele país. E tem ainda os gols da Copa do Brasil. O Avaí empatou e está fora da competição. E no Dia Nacional do Turismo, a gente leva você para passeios ecológicos na Ilha da Magia. São animais, como eu já falei, capturados de tráfico, de maus tratos, de atropelamentos nas estradas. Então eles vêm para cá para um tratamento para tentar reintroduzir na natureza. Boa noite. O prazo para a declaração de imposto de renda começou hoje e vai até o dia 28 de abril. E para este ano estão previstas algumas mudanças. Hoje começa a temporada de entrega das declarações de imposto de renda de 2017. Só em Santa Catarina, a expectativa é receber 1.230.000 declarações, 21 mil a mais do que em 2016. Quem esperava um reajuste na tabela deste ano teve uma má notícia. Não houve reajuste algum nas faixas sobre as quais o imposto é calculado. Já o limite de isenção teve sim um reajuste, mas de apenas 1,54%, muito abaixo da inflação. Quem tem renda tributável mensal acima de R$ 1.903,98 tem que fazer a declaração. Se a tabela fosse corrigida de acordo com a inflação acumulada, quem tivesse renda até R$ 3.460,50 não teria que declarar. Desde 2015, a tabela não é reajustada. Infelizmente, para o contribuinte, a tabela do imposto de renda também não teve reajuste nesse ano. O lado bom de 2017 é que a tecnologia vai ajudar na declaração. O programa agora ele é um programa auto-atualizável, então você não precisa mais baixar várias versões. Um outro ponto também que houve de mudança foi a questão do programa de transmissão, ser um programa que está acoplado ao programa de geração da declaração. Então, antes você precisava de 2 programas distintos e agora você precisa apenas de um programa que faz as duas questões. No ano passado, 29 mil contribuintes caíram na malha fina da Receita em Santa Catarina. 41% deles por omissão de rendimentos. Os outros motivos são inconsistências com despesas médicas, não realizar a declaração e omissão da pensão alimentícia. No Brasil, uma média de 10% das declarações tem algum erro e voltam para correções. Uma coisa é certa, não há como enganar o leão. A Receita, no seu papel, cruza informações, uso de tecnologia, informação, para detectar e reduzir esses erros ou essas irregularidades. O programa para declarar o imposto de renda já está disponível no site da Receita Federal. O endereço é www.receita.fazenda.gov. Policiais apreenderam 50 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai hoje de madrugada na BR-282 em Iraceminha, no extremo oeste do estado. A carga estava em um furgão que não obedeceu à ordem de parada dos policiais. Durante a fuga, o condutor jogou a van contra a viatura policial. Em seguida, perdeu o controle e colidiu em um barranco. O motorista do furgão conseguiu fugir. Os números atualizados pela Secretaria da Segurança do Estado de Santa Catarina mostram que a cada hora que passa, 3 pessoas são presas no estado. Por dia, a média é de 72 suspeitos detidos. Entre casos de flagrante e cumprimentos de ordens judiciais, o ano de 2016 terminou com 26.600 catarinenses presos pela polícia. Só para efeito de comparação, é como se toda a população da cidade de Pomerode, no Vale do Itajaí, fosse presa. Usamos este exemplo porque a cidade tem pouco mais de 25 mil habitantes. Florianópolis concentra a maioria das detenções no estado, com quase 7 prisões diárias no último ano. Joinville aparece em seguida, com quase 5 casos por dia. As apreensões de adolescentes também não param de crescer desde 2011. Em média, pelo menos 5 adolescentes foram tirados das ruas pela polícia no ano passado em Santa Catarina.
Parte de um carro foi engolido por uma cratera no centro de São Bento do Sul, na região norte do estado. De acordo com a Defesa Civil do município, a abertura no solo ocorreu repentinamente e foi provocada pelo rompimento da tubulação pluvial. O veículo estava no estacionamento de uma panificadora na hora do acidente, mas ninguém ficou ferido. Com o auxílio da Polícia Militar e de um guincho, o veículo foi removido. Uma área de 150 metros no estacionamento foi interditada e um laudo do órgão recomendou que parte da panificadora ficasse fechada. Representantes de centrais sindicais de Santa Catarina chegaram a consenso para reajustar o mínimo regional. O índice médio de reajuste foi de 6,76%. Os novos valores foram acordados durante reunião nesta quinta-feira em Florianópolis e foi comemorado pelo presidente da Fiesc, Glauco Corti. Concluímos a negociação nesta tarde. Vai haver, na média, uma atualização da ordem de 6,76%. Né? O NPC seria da ordem de 6,58%, então houve um pequeno ajuste que elevou esse nível para 6,76%, mas na conjuntura atual, é um bom índice. As duas partes tiveram que ceder e fazer um grande esforço, mas Santa Catarina novamente dá uma demonstração de valorização da negociação entre trabalhadores e empregadores. Veja a seguir, de olho no potencial das exportações para o Japão, comitiva catarinense embarca para o país. E tem ainda os gols da Copa do Brasil e do Campeonato Catarinense. A gente volta já. Uma comitiva catarinense embarca rumo ao Japão com o objetivo de ampliar o comércio com o país. Empresários e representantes do governo participarão da maior feira de alimentos e bebidas da Ásia em Tóquio. O presidente da Fiesc, a Federação Catarinense das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Glauco Corti, será um dos representantes na comitiva catarinense. A delegação vai participar da maior feira de alimentos e bebidas da Ásia, em Tóquio, com cerca de 3.200 expositores. O foco da comitiva serão as aves e os suínos exportados pelo estado. Hoje, Santa Catarina é responsável por cerca de 97% de toda a carne suína exportada pelo Brasil. Um dos objetivos principais dessa comitiva é aumentar ainda mais a exportação de suínos para os asiáticos. No ano passado, a exportação de carne suína cresceu 3.000% para a China. Nós queremos ampliar e acelerar as exportações para o Japão para conseguir um status igual ao da carne de frango. O governador Raimundo Colombo já está a caminho da Ásia. O Japão representa a terceira maior economia do mundo. Os embarques catarinenses para o país totalizaram mais de 323 milhões de dólares no ano passado. Normalmente, o Japão, quando certifica, ele certifica por empresa. No caso de Santa Catarina, como nós somos livres de febre aftosa sem vacinação, ele certificou a possibilidade do Estado exportar. A presença da comitiva catarinense na feira é fundamental para a manutenção do bom relacionamento com o país asiático. O retorno está previsto para o dia 13 de março. Santa Catarina é um estado integrado com o mundo em função da sua gente, da qualidade e da diversidade de seus produtos. Isso só se consegue com o trabalho responsável e incansável de todos os envolvidos na cadeia de produção. Um dos exemplos que diferencia o nosso estado frente ao mercado mundial de carnes é a certificação de área livre da febre aftosa sem vacina. Os nossos empresários e os nossos governantes podem se sentir à vontade numa feira como essa, porque têm o que apresentar e o que vender. Não esquecendo que, como é uma feira de bebida, Santa Catarina também, especialmente a grande Florianópolis, produz excelentes cachaças que o mundo inteiro adora degustar.
A penitenciária, uma unidade do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, na Caianduba, registrou fuga de 7 detentos nesta quinta-feira. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. As polícias militar e civil, com apoio de agentes penitenciários, já trabalham na recaptura dos foragidos. Em 12 de fevereiro, o mesmo complexo já havia registrado fuga de 8 detentos. Não foi informado como os presos conseguiram fugir desta vez. O corpo do operário que morreu soterrado enquanto fazia manutenção de um poço em Itajaí foi retirado pelos bombeiros hoje, após 3 dias de trabalho da equipe de resgate. O poço tem 12 metros de profundidade e fica no pátio de uma residência no bairro Cabeçudas. O homem, de cerca de 40 anos, morreu depois que as manilhas de concreto cederam e o deixaram preso aos escombros. Ainda de acordo com os bombeiros, o acidente não ofereceu risco às residências. A polícia prendeu um construtor acusado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no norte da ilha, em Florianópolis. Este e outros assuntos você confere no nosso Giro de Notícias. A Delegacia de Combate às Drogas de Florianópolis prendeu um construtor suspeito de trazer drogas do Mato Grosso do Sul para serem distribuídas entre traficantes da capital catarinense. João Elodir da Rosa, conhecido como Bode, de 39 anos, morava na região norte da ilha, onde construía apartamentos. Segundo a polícia, a empresa era usada para lavagem de dinheiro. Um grave acidente foi registrado na BR-470 em Indaial, no Vale do Itajaí. Um carro, uma moto e um caminhão se envolveram no acidente que ocorreu no quilômetro 64 da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do automóvel tentava ultrapassar a motocicleta, mas percebeu o caminhão que vinha na direção contrária. Ao tentar retornar, o carro bateu na moto, derrapou e colidiu de frente no caminhão. André Lorivaldo Esper, Eva Cristiane Guimarães, Sofia Isabelle Esper e Sônia Aparecida Guimarães morreram carbonizados. O motociclista e o motorista do caminhão tiveram ferimentos leves. Mais de 1.400.000 veículos passaram pelas rodovias federais entre Florianópolis e Curitiba durante os 6 dias de carnaval. Segundo a Autopista Litoral Sul, que administra as BRs 101, 376 e 116, nos trechos entre as duas capitais, o movimento foi 18% maior do que nos dias normais. No total, 187 acidentes foram registrados. Nesta quinta-feira, também foram divulgados os dados da Polícia Rodoviária Federal, que mostraram uma redução de 36% no número de mortes e acidentes no estado durante o carnaval, se comparado com o mesmo período de 2016. E você vai ver a seguir, no Dia Nacional do Turismo, a gente mostra para você opções que unem passeio e ecologia em Florianópolis. A gente já volta. Noite de muitos gols pelo estado e em diferentes competições. Teve Copa do Brasil, Catarinense e Primeira Liga. Começamos pela eliminação do Avaí. O Leão encontrou um goleiro pra lá de inspirado. O Diogo a gente já conhece desde o Vasco, né? É um bom goleiro, já teve no Vasco, já tá lá desde o ano passado. E se o professor Azurra já conhecia o goleiro Diogo Silva, certamente já esperava o que estava por vir. Foram várias tentativas do Leão na busca pelo gol. Leandro Silva tentou. Diego Jardel também. Rômulo foi outro que arriscou. Rômulo tentou de novo. Olha outra vez aí o Rômulo. Nem o artilheiro Denilson conseguiu. E nesse momento o desespero Azurra já era bem grande, pois os visitantes já tinham marcado com o Diogo Sodré. E o Leão da Ilha já havia buscado empate com o Júnior Dutra.
Mas o resultado de 1-1 levou o jogo para os pênaltis, justo numa noite inspirada do goleiro adversário. E não bastassem essas defesas do Diogo Silva para lá de decisivas durante os 90 minutos, no momento mais dramático da noite, o goleirão do Luverdense também mostrou qualidade e sorte. E nas penalidades, o primeiro a parar no paredão do Mato Grosso foi Marquinhos Santos. Júnior Dutra passou por ele. Rômulo não teve a mesma sorte. O alemão fez. E o Leandro Silva mandou para fora. Já o Luverdense fez com Rafael Silva, Paulinho e Macena. O suficiente para eliminar o Leão da Ilha da Copa do Brasil. Final 1-1 no tempo normal e 3-2 para o Luverdense nas penalidades. Tínhamos tudo para ter passado pelo que apresentamos nos 90 minutos, né? Não conseguimos definir o jogo nos 90 minutos e mais os acréscimos. E nos pênaltis a equipe da Luverdense foi mais competente, né? Não gosto de falar que é loteria, não. Acho que é competência, executaram melhor as cobranças, o goleiro foi feliz, fez 2 defesas. Em Brusque, noite histórica com Bruscão e Corinthians, e que também foi para as penalidades depois de 0-0 nos 90 minutos. Jadson do Corinthians não converteu. Daí o Bruscão cresceu e fez 4 dos 5 gols possíveis, assim como os paulistas. Mas Carlos Alberto errou feio e Romero eliminou os catarinenses da Copa do Brasil. Pela mesma competição, quem vai seguir representando Santa Catarina é o Jeque. O Coelho fez bonito na arena. Nesse lance, Rubran fez falta em Marlisson dentro da área. Pênalti. Aldair cobrou e o Joinville venceu o São Raimundo por 1-0. O Jeque está classificado para a 3ª fase do campeonato e lá enfrenta o Gurupi de Tocantins. Já a Chapecoense empatou com o Atlético Mineiro e se classificou na Primeira Liga. Rafael Moura teve a oportunidade, mas Arthur salvou a Chapecoense. Nesta jogada de Carlos César, o Atlético Mineiro abriu o placar para os visitantes. Depois, o goleiro do Atlético saiu errado e Arthur quase marcou de cabeça. A Chapecoense voltou a pressionar neste cruzamento de João Pedro. Mas após a cobrança de escanteio, Cleiton fez o segundo para o Galo. No segundo tempo, antes dos 2 minutos, o Wellington Paulista descontou para os catarinenses. Dodô da Chape foi expulso depois de cometer falta em Carlos Eduardo. E nessa cobrança de falta da Chape, Gesiel marcou contra. O Galo ainda teve outras 2 chances de ampliar, mas o placar na Arena Condá ficou em Chapecoense 2, Atlético Mineiro também 2. Mesmo com a menos, boa parte do jogo mostrou que realmente esse é o time da Chape, essa é a competitividade que eu sempre peço e que deveria ter desde o início do jogo. Infelizmente foram 2 tempos distintos, mas acho que valeu muito pelo segundo tempo. 2 de março. Você sabe que hoje é o Dia Nacional do Turismo? Pois é, o Band Cidade preparou uma reportagem sobre turismo ecológico. Aqui na ilha existem 42 praias, mas além das opções do mar, há experiências para quem quer curtir a natureza. Localizada no norte da ilha, a área do Parque do Rio Vermelho possui 1.532 hectares. É uma unidade de conservação composta por espécies nativas de Mata Atlântica e vegetação de restinga. Aqui, a biodiversidade convive com o uso público de áreas como a trilha usada para a preservação de animais e educação ambiental. Tudo em harmonia.
Parque na Trilha não é um zoológico, muitas pessoas acham. São animais que estão presos realmente, mas são animais, como eu já falei, capturados de tráfico, de maus tratos, de atropelamentos nas estradas. Então eles vêm para cá para um tratamento para tentar reintroduzir na natureza. Essa área está incluída dentro do Parque do Rio Vermelho e esse ano nós estamos construindo um plano de manejo para trazer as regras para poder funcionar o parque adequadamente dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é a lei que rege a gente. Hoje, cerca de 700 animais vivem aqui. A ideia é ter um espaço para receber os animais que não podem mais voltar para a natureza e aproveitar isso para tentar sensibilizar a população a respeito desses impactos que muitas vezes são causados pelos próprios humanos, né, por nós mesmos. Acidentes, a questão do tráfico, a questão da posse irresponsável, da pessoa comprar o animal e depois de um tempo, não quero mais, ele dá trabalho. E a gente tenta trabalhar isso, mudar esse pensamento para que diminua o número de animais que chegam aqui. O parque funciona de segunda a domingo com visitas monitoradas a partir das 10 horas da manhã. Os espaços para a biodiversidade estão pequenos. A pressão, ou seja, a pressão humana, a especulação imobiliária, descarte de lixo, uso inadequado da unidade de conservação, o uso das estradas com carros em cima da restinga. Então, uso inadequado, por falta de cultura, realmente é o mais difícil. Mas nós não estamos trabalhando para educar a população que a gente possa ter esse espaço preservado em breve. Outro projeto que une preservação com visitas públicas é o projeto Tamar, localizado na Barra da Lagoa, leste da ilha. A base existe desde 2005 para monitorar e cuidar de tartarugas marinhas, além de promover a educação ambiental. São 5 tanques de observação com exemplares de 4 das 5 espécies de tartarugas marinhas que desovam no litoral brasileiro. Durante o verão, são promovidas atividades diferenciadas. A gente tem na segunda, na quarta e na sexta, às 10h30 do banho, que a criançada pode esfregar a tartaruga de fora da piscina, ajudar no banho delas. Todos os dias a gente tem visita guiada de manhã às 11h e às 5 horas da tarde. Na terça e na quinta, às 5h30, a gente tem aula de capoeira. E nos finais de semana aí tem uma programação um pouco maior. Então às 10h30 a gente tem a hora do gelo, depois visita guiada. Às 14 horas a gente tem alimentação interativa, que a criançada pode ajudar o tratador a dar comida para as tartarugas. E às 3h30, todos os dias, a gente tem a alimentação das tartarugas. Passeios bacanas, né? Muito bom, é só aproveitar. A edição de hoje termina aqui. Obrigada pela audiência. Você assiste agora o Jornal da Band. Boa noite e até amanhã.